Mateus capítulo 4, dos versos 1 até o verso 11. Diz assim, a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lá no texto de Lucas, ele termina dizendo: Deixou o diabo até momento oportuno. Pode sentar, querido. Irmãos amados, é interessante. Esse texto é um texto muito rico. E é tão rico que eu não vou entrar nas particularidades, mas se a gente só analisar aquilo que é dito no versículo 1, no versículo 2, a gente percebe que Jesus, diz o texto, foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que o mesmo Espírito que um pouco antes, por ocasião do seu batismo, diz a palavra de Deus, que ouviu-se uma voz do céu dizendo: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Jesus foi capacitado com o Espírito Santo. E o texto continua, porque no original não tem capítulos foram colocados depois. E diz o texto então que a seguir foi Jesus levado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito o conduziu para o deserto. Satanás te tenta para te derrubar, mas Deus te prova para te aprovar. E essa é a diferença. E às vezes uma mesma situação, ela pode ser tentação para te derrubar e provação para te aperfeiçoar. Querido, você vai ser tentado. Pode se preparar, você vai ser tentado. Vão haver armadilhas colocadas diante de você.
Mas preste atenção, ser tentado não é pecado, porque até Jesus foi tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E o inimigo, por vezes, ele vai te acusar quando você for tentado, como se você já tivesse pecado. Mas você só peca quando você diz sim à tentação. A tentação é inevitável, mas não ceder à tentação é o nosso chamado. Mas, queridos, como é que você e eu podemos não ceder às tentações? Como é que eu e vocês podemos permanecer firmes no meio de tantas armadilhas que nós enfrentamos? Você vai ser provado, o aperfeiçoamento só vem pela aprovação vem à tona o que está no nosso coração para ser tratado, para ser transformado. Mas Deus é aquele que capacita o seu povo. O mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado, foi o mesmo Espírito que o encheu, foi o mesmo Espírito que o guiou, que o capacitou. Foi o mesmo Espírito que lhe deu vitória contra o pecado. Então, se você quer ter vitória contra o pecado, se você quer ser vitorioso contra o pecado, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo. Ser cheio da presença do Espírito Santo. Ser cheio de Deus. E você repara que Jesus estava em jejum. Jesus estava jejuando por um período longo de tempo. Aliás, se você olhar o ministério de Jesus, você vai ver que ele tirava muito tempo para a oração. E a Bíblia, quando fala do jejum, fala nessa dobradinha: jejum e oração, jejum e oração. Jesus foi um homem de jejum e oração. Jesus foi um homem que buscou ser cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem e sendo homem, ele dependeu do seu Pai em todas as coisas. Ele foi um homem de jejum e oração. Então, quer ser um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo, jejum e oração. Jejum e oração. Talvez isso seja um assunto novo para alguns de nós. Então você diz: pastor, mas eu nunca jejuei. Ou, pastor, eu não sei muito bem como é que funciona. Ou, pastor, eu já tentei jejuar um pouco. Mas, queridos, a gente vai aprendendo na caminhada. Começando por uma refeição. Começando por um dia. Entendendo as tuas limitações do teu corpo que você conhece. Jejum é se esvaziar. Jejum tem a ver com renúncia. Jejum tem a ver com matar de fome a carne. Jejum tem a ver com fome por Deus. Jejum significa: eu deixo por um período algo legítimo, saboroso, nutritivo, que é a comida, para estar focado em me alimentar mais de Deus. Ter fome de Deus. Ter fome da presença de Deus.
ter fome do toque de Deus, da visitação de Deus, de ser usado por Deus, de ser canal na vida de outras pessoas. Ter fome de Deus. Em jejum, o Filho de Deus buscou ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus só enche aquele que primeiro se esvazia de si. Então, querido, quer ser cheio de Deus? Comece a pedir para Deus te ajudar a se esvaziar de si, a se esvaziar da autoconfiança, a se esvaziar do ego, a se esvaziar das exigências do apoio do braço da carne e começar a se apoiar no braço de Deus. Dizer isso para Deus com toda a honestidade. E Deus muitas vezes vai usar situações na nossa vida para nos abater, para nos levar a um ponto de percebermos que a coisa não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa estratégia, mas é pelo poder de Deus em nós. E quanto mais a gente vai diminuindo e vai reconhecendo que é o poder de Deus, mais Ele vai encontrando espaço para nos encher. E coisas surpreendentes acontecem. E você às vezes pensa assim, pastor, aquela, Deus pode usar, mas eu? É você que Deus quer e pode usar poderosamente. Então que a gente se esvazie de nós mesmos, nos humilhemos e busquemos poder de Deus. 2 Crônicas diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. É promessa do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Cristo fez tudo o que era necessário para nos prover perdão, para nos prover reconciliação com o Pai, para nos prover o poder do Espírito Santo. Ninguém pode nos resistir se nós estivermos cheios do poder do Espírito. Isso vem pela oração, pelo jejum e pela palavra. A igreja, queridos, não é mais vitoriosa, a igreja não avança mais, porque muitas vezes nós somos acomodados. Porque muitas vezes nós nos acostumamos àquela vida confortável. Porque muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Jesus pagou o preço por nós. A salvação é de graça. Mas o discipulado, a caminhada, a intimidade, exige de nós renúncia. Exige de nós negar a nós mesmos, negar o nosso eu. A guerra se ganha pelo poder de Deus, não pelo poder da carne. E você está envolvido na batalha. E essa batalha é a batalha da fé. Todos nós estamos envolvidos. Os cenários podem mudar um pouquinho aqui e ali, para você e para mim, né? Para alguns a batalha da fé se desenrola na luta pela sobrevivência, pelo ganho, pelo sustento. Ali é a nossa batalha da fé. Para alguns a luta é pela família, a luta é pelos relacionamentos, pelo casamento, pelos filhos. Ali é a sua batalha da fé. Para outros, a luta é pela saúde física, ali é a sua batalha da fé no momento. Para outros, a luta é na empresa, é no trabalho, é na vida profissional, ali é a sua batalha da fé.
É nesse contexto. Para outros, a luta é pela conversão de alguém. Você está lutando para que alguém se achegue a Cristo. E tudo isso que eu mencionei, irmãos, acontece. Não é pelo poder do nosso braço, mas é pelo poder de Deus. Os cenários são variados. O povo de Deus vai viver riscos, desafios e lutas. Mas pelo poder do Espírito Santo nós vamos prevalecer. Amém? Pelo poder de Deus que habita em nós, nós vamos prevalecer. Em oração, em jejum. Agora, queridos, o Filho de Deus era o alvo. E Satanás usou todo o seu arsenal contra o Filho de Deus. Atacou de vários lados, de várias formas, de vários jeitos, com as suas sutilezas, com as suas armadilhas, com seus argumentos. E mesmo que esse arsenal seja variado, ele visava uma só coisa. O que é que Satanás visava? Satanás visava a comunhão com o Pai. Satanás visava quebrar a comunhão. A mesma tática que ele usou lá com o primeiro Adão. É a mesma tática que ele usa com Jesus e a mesma tática que ele vai usar com você. O interesse dele, usando nos vários cenários, as várias armadilhas, as várias sutilezas, os vários argumentos, ele quer te afastar da comunhão, da intimidade com Deus. E você fortalece a comunhão com o Pai quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você vem ao culto, quando você anda em sintonia com Deus, quando você anda em comunhão com Deus, quando você procura viver em obediência a Deus, você fortalece a comunhão. Mas tem um detalhe. Quando você ora, o que acontece? O inferno se levanta para que você não ore. Quando você lê a Bíblia, o que acontece? O inferno se levanta para você não ler a Bíblia. Quando você se prepara para vir ao culto, o inferno se levanta para que você não venha ao culto. O inferno se levanta para você não manter o foco, a sintonia, a amizade com Deus. O inferno se levanta para que você não renuncie os confortos, a vida confortável, os desejos egoístas. O inferno se levanta quando você pode ser luz na vida de uma pessoa que está em trevas. Coisas estranhas acontecem. Ele usa argumentos, ele usa racionalizações, ele lança dúvidas, ele lança medos, ele lança acusações, ele lança distrações. Quando ele não te puxa pela paralisação da dúvida, ele te empurra pela emoção, pelo impulso, pelos excessos. O foco de Jesus nunca foi chegar destruindo o diabo, mas resistindo e se sujeitando a Deus. Queridos, Deus não te chamou para resolver a parada. Deus te chamou para manter comunhão com Ele, para se manter próximo dEle, para não deixar que nada impeça essa caminhada de intimidade, de amizade, de companheirismo. Então, vigia a tua comunhão com Deus, porque é aí que está a força. A gente lê o texto de Sansão e acha que a força de Sansão estava no cabelo, mas a força de Sansão estava na sua comunhão com Deus, na sua consagração. Jesus se sujeitou ao Pai e o diabo fugiu. E Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, queridos,
Satanás deixou Jesus até a ocasião oportuna, ele voltaria em ocasião oportuna, ele venceu a batalha, né? E vencer a batalha não é vencer a guerra, você precisa continuar vigiando, você precisa continuar não baixando a guarda, precisa se manter perto do Senhor. Jesus era puro, mas você e eu não somos puros. Nosso coração é pecador, inclinado ao mal, mas nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos de Jesus para essa purificação e para manter essa caminhada de pureza de coração, de foco nele, de comunhão com ele, assim como um copo sujo na pia, né? Que você abre a torneira, ele vai transbordando, transbordando até se tornar uma água transparente. E quanto mais nós andamos com Deus, mais Ele vai nos transformando. O meu carro larga uns pingos de óleo e eu coloco um papelão embaixo. Mas sabe como é que é, né? Que sujou o chão aqui da garagem. E ontem eu lavei a calçada da garagem, mas eu não comecei com a água e com o detergente. Eu comecei primeiro com um papel higiênico tirando o excesso. E uma vez tirado o excesso, eu joguei um removedor. E aí eu peguei outro papel higiênico e fui tirando aquela mancha. E por último eu joguei água e sabão, e aí esfreguei. Queridos, o que Deus quer de nós não é apenas superficialidade. A superficialidade da religião, onde você vem, você cumpre tua obrigação, você bate o teu cartão, você faz o ritual certinho, você veste a capa religiosa e você vai viver a semana. Não. Isso não é limpeza e purificação. Deus não quer a superficialidade de um evangelho motivacional. Que você vem e aplica um tônico na sua vida e você sai motivado para a sua semana, né? Você vem num ambiente legal, música boa, para você sair animado e começar bem a sua semana. Isso não é purificação. Ele quer entrar. Ele quer mexer no óleo sujo. Ele quer remover a sujeira, camada por camada. Ele quer limpar, Ele quer purificar, Ele quer transformar, te dar uma nova mentalidade. Ele quer te dar um novo coração, um coração focado nele. Ele quer reorganizar o centro, o foco principal da sua vida. Isso vem, querido, pela submissão à sua vontade. A humildade, o quebrantamento. Quando nós admitimos, eu preciso de Ti, preciso da purificação, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu poder, eu preciso de Ti. Esse é o segredo. Uma constante comunhão com Deus. É por isso que você e eu precisamos nos mostrar fracos o suficiente para depender de Deus. Então, querido, cuide da sua comunhão. Cuide da sua comunhão com Deus. E no tempo certo, você vai ver que Deus cuidará do resto.